você não realiza seus sonhos porque lá no fundo você acredita, você sente que está atraindo seus pais. Às vezes você não trava por medo, você trava por se sentir culpada. Isso mesmo, culpada de ganhar mais do que seus pais ganhavam, culpada de ser mais leve a sua vida do que foi a vida dos seus pais, culpada por viver situações e questões que seus pais nunca imaginam viver. E também por você fazer diferente do que eles fizeram. E olha só o que você faz sem perceber. Você começa a se sabotar. Você adia seus projetos, você diminui os seus planos, você não cresce o tanto que você poderia crescer, você não prospera o tanto que você poderia prosperar. Que lá no fundo, tem o pensamento que diz assim: ah, e se eu for além do que os meus pais foram? E se eu ganhar mais financeiramente do que meus pais ganharam? E se o meu relacionamento amoroso for melhor do que foi o da minha mãe e o do meu pai? E se a minha vida for mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa do que foi a vida dos meus pais? Eu vou estar deixando eles para trás. É como se eu estivesse traindo eles e fazendo o contrário do que foi a vida deles. E isso é muito amor. Por isso que eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não desonra os seus pais por fazer diferente. Você não desonra seus pais quando você cresce, quando você expande, quando você tem uma vida mais leve, uma vida melhor do que a vida que eles tiveram. Pelo contrário, você honra eles, vivendo a sua vida com toda a intensidade, fazendo o sofrimento deles valer a pena. Quando você vive diferente da vida que seus pais tiveram, você não está traindo eles. Você está ampliando a vida deles. Assim como nós, mães, também queremos que os nossos filhos sejam melhores que nós, que eles consigam prosperar mais que nós, que eles tenham uma vida melhor que nós tivemos. Os nossos pais também desejaram isso da gente. A filha, você nasceu não para repetir aquele sofrimento, mas para transformar, para prosperar. E quando você entender isso, aquela culpa que você sente, que você às vezes não consegue mensurar muitas vezes o que é exatamente, ela dá lugar a uma palavra chamada permissão. Você começa a se permitir dar certo, você começa a se permitir prosperar, você começa a se permitir ganhar dinheiro, você começa a se permitir ser feliz. Por isso eu peço que você salve esse vídeo, porque quando a culpa começar a bater aí de novo, você assiste ele e você tira a culpa de lado e começa a dar espaço à permissão. Se permita ser leve, se permita ser feliz, se permita realizar, se permita ser você.